Boa tarde, oitavo ano. Vamos para o nosso próximo assunto, então. Não é novidade, vocês estão vendo esse assunto desde o primário, que é sinais de pontuação. Então, vamos lá. Ponto final. É empregado para encerrar o período e nas abreviaturas. Então, para encerrar o período, é encerrar a frase, né? Chegou a hora de estudar. Ponto. Então, a abreviatura E, ponto, que é escola, ponto, de educação, ponto, básica. Então, isso aqui é uma abreviatura. Václav Schmidt. Tá? Então, ponto final é usado nesses dois casos. A vírgula separa elementos de uma enumeração. Por exemplo, assim, ó, vou no mercado comprar leite, vírgula, sabão, vírgula, sabonete, vírgula, trigo, vírgula, azeite. Então, isso é uma enumeração. Separa o vocativo e o aposto. O vocativo é quando a gente chama alguém, né? Quer chamar, por exemplo, uma pessoa. Aluno, prestem atenção. Então, quando eu falo aluno, é um vocativo. Então, depois do vocativo vai a vírgula, certo? E o aposto, que é o nosso assunto também um pouco mais adiante, é uma explicação na frase. Então, tudo que é explicação é aposto. Separa orações intercaladas, então quando tem uma oração depois da outra, né? Separa adjuntos adverbiais no início ou no meio da frase, né? Adjuntos adverbiais é aqueles que dão circunstância de tempo, modo, lugar e assim por diante, que a gente também já viu. Indica elipse do verbo, isto é, supressão de um verbo subentendido. Então, a elipse é quando o verbo desaparece lá no meio da frase, né? Então, eu posso colocar uma vírgula no lugar dele. Esse aqui foi o nosso assunto de figuras de sintaxe, acho que eu passei para vocês, né? Se eu não passei esse assunto para vocês ainda, então eu vou passar, mas está no assunto de figuras de sintaxe. E separa expressões explicativas, né? Hoje eu acordei cedo, vírgula, agora eu vou explicar o porquê eu acordei cedo, ok? E nas datas, separa o nome do lugar, Apiúna, 13 de dezembro de 2020, certo? Então nós temos o exemplo ali, ó, de uma oração intercalada, uma oração depois da outra. Aguardamos ansiosos, disseram os alunos, pela entrega dos resultados. Vocês devem saber, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas na língua portuguesa, todo verbo é uma oração, né? Então, aqui nós temos 3 verbos. Então, isso aqui é uma oração intercalada. Aguardamos ansiosos, vírgula, disseram os alunos, vírgula, pela entrega dos resultados. Então, todo verbo na língua portuguesa é uma oração. Gravem isso, façam uma anotação no caderno, porque vamos usar isso mais adiante também. 2 pontos. Empregados antes de enumerações, exemplificações, citações. Enumerações, o professor já deu o exemplo para vocês, né? Fui ao mercado, 2 pontos. Fui ao mercado e comprei, 2 pontos. Arroz, vírgula, trigo, vírgula, sal, vírgula, açúcar e assim por diante. Exemplificação, né? Tanto que a gente sempre faz, né? Exemplo, 2 pontos. Então, quando eu vou dar um exemplo, coloco os 2 pontos também. Citações, isso aqui vocês vão aprender também no ensino médio, que é utilizar uma frase ou uma parte escrita de um livro ou de uma obra que uma pessoa já fez. Então, segundo Machado de Assis, 2 pontos. Eu vou colocar a parte que Machado de Assis falou. Na fala direta, né? Por exemplo, assim, ó. Geralmente a gente usa em teatro, né? Ele disse, 2 pontos. Travessão, o que ele falou, né? No teatro, o professor Marcelo falou, 2 pontos. Travessão, que o professor Marcelo falou. Declaração de outra pessoa e orações apositivas. Essa daqui eu nem vou explicar para vocês para não confundir a cabeça, mas orações apositivas é uma oração subordinada, assunto de 9º ano. 9º ano até vai começar esse assunto agora também. Não sei se nesse bimestre, mas já no próximo eles começam, tá? Então vejam só. O professor disse, 2 pontos. Preste atenção. É preciso lápis, borracha e caneta para estudar. Ok? Então esse é o uso dos 2 pontos.
Lembrando, gente, que o uso da letra maiúscula depois dos 2 pontos não é obrigatório, tá? Meu Deus, professor, não é obrigatório? Não, porque os 2 pontos ele não encerra período. Eu só uso letra maiúscula após o ponto, que é obrigado, né? Após o ponto que encerra período. Mas o professor gosta de pôr, tá? E seria interessante vocês utilizarem também, que fica mais bonito, até numa entrevista de emprego ou algo que vocês tenham que fazer, vestibular e tal, é interessante pôr então, ok? Caso esqueçam, depois dos 2 pontos, não faz mal. Ponto de interrogação indica uma pergunta direta. Que dia é hoje? Vamos passear? Pelo amor de Deus, no 8º ano. Ponto de exclamação indica espanto, indica admiração, indica ordem. Cuidado com o ponto de exclamação, porque muitos de vocês não sabem usar. Esse daqui realmente vocês têm que prestar atenção então. Toma um espanto. Ah, meu Deus, a gente não faz assim? Ah, meu Deus. Isso é um espanto, então ponto de exclamação. Saia daqui. Uma ordem. Ponto de exclamação. Nossa, como você é legal. Uma admiração. Ponto de exclamação. Tá? Então cuidado com o ponto de exclamação. O uso dele é bem fácil, mas vocês ainda confundem. Travessão. Nós também já aprendemos, se eu não me engano, no ano passado, o uso dele, né? Na linguagem teatral, né? Então vejam só. É empregado para indicar discurso direto nos diálogos, para isolar palavras ou frases e para destacar uma parte de um enunciado. O travessão pode, às vezes, substituir a vírgula ou parênteses. Então vejam só. O professor falou, estão vendo aqui os 2 pontos? Agora a travessão, o que o professor falou? Melhor estudarem para crescer na vida. Ok? Então sempre quando eu vou colocar a fala de um personagem, travessão, e a fala dele. Tá? E quando eu quero, por exemplo, destacar uma parte lá do texto, uma frase, digamos assim, eu posso colocar um travessão no início dela e um travessão no fim. Que daí ele diz ali também, né? Para destacar uma parte do enunciado. Só que daí eu vou usar um travessão no início e um travessão no fim. Mas vamos ficar com a vírgula, que é a nossa velha amiga, né? Para fazer esse papel. Reticências. Indica interrupção de pensamento, dúvida, hesitação ou sugestão. Está na hora de ir embora, porque às vezes fico pensando que... Então, quando eu interrompo, né? Meu Deus, interrompo. Quando eu interrompo o pensamento, reticências, ok? Já te falei. Enfim, vou embora. Então, interrompi o meu pensamento. Reticências, ok? Professora, reticências eu já ouvi também que ela é usada quando eu quero dar continuidade. A continuidade que a gente diz, na verdade, é a interrupção do pensamento. Então, por exemplo, aqui, ó, já te falei, reticências. Quero continuar a frase, né? Já te falei, estude. Mas, enfim, vou embora. Então, quando eu interrompo, né, ou quero dar uma continuidade, reticência, certo, 8º ano? Parênteses. Intercalam palavras e expressões de explicação ou comentário. O rally começou em Lisboa. Para quem não sabe onde é que fica Lisboa, eu vou colocar entre parênteses, então, que é Portugal. E terminou em Dakar. Para quem não sabe onde é que fica Dakar, entre parênteses, Senegal. Então, a parênteses também pode ser usado nas explicações, ok? Ou comentário. Por exemplo, assim, ó. O aluno João falou para o professor. Parênteses para colocar o comentário do João, ok? Então, o parênteses também é bem fácil da gente usar. Ponto e vírgula. Separa orações de um período longo em que já existam vírgulas. Separa os itens de enunciado como leis, decretos e regulamentos. Então, vejam só. Serão abrangidas pelas medidas enunciadas neste decreto as pessoas que cumpram os seguintes requisitos.
Primeiro, então, ter nacionalidade brasileira, ponto e vírgula. Ser maior de idade, ponto e vírgula. Ter formação superior, ponto e vírgula. E ser portador de deficiência, no último é ponto. Ou então, uma oração muito longa que já tem a vírgula, aqui embaixo, ó. Dos 20 funcionários da empresa, vírgula, 18 concordaram com a proposta da direção, ponto e vírgula. Os restantes discordaram. Então, coloquei um ponto e vírgula porque eu já tinha uma vírgula. Tenho que fazer isso sempre obrigatoriamente, professor? Não, pode ser uma vírgula. Mas podem estar utilizando o ponto e vírgula se for muito longo e já tiver uma. É o melhor a se fazer, tá? Lembrem também que quando a gente fez a cestilha, ou a gente faz um poema, no final do verso, o professor também pede para vocês colocarem o ponto e vírgula, né? E no último verso da estrofe é ponto, ok? Então vai ser sempre ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto. As aspas destacam palavras ou expressões, também são usadas só para destacar, tá? Palavras estrangeiras ou gírias, artigos de jornais ou revistas, né? Então, se tem uma parte de um jornal lá, de um artigo ou de uma revista, posso usar as aspas para destacar. Títulos de poemas, antes e depois de citações ou transcrições textuais, indicam a fala de uma pessoa em substituição à outra versão no discurso direto. Então, vejam só. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: muito bonito. O que você fez? Então, para destacar o que eu fiz de errado, eu usei as aspas, tá? Geralmente, na língua portuguesa, elas cumprem só essa função, tá, gente? Apesar de terem as outras ali, né? De substituir o travessão no discurso, indicar a fala de uma pessoa, as aspas, geralmente, 99% são usadas só para destacar uma palavra. Então, por exemplo, assim, ó. Se vocês não prestarem atenção, botar atenção entre aspas, vocês irão reprovar de ano. Então, eu destaquei a palavra atenção, tá? Então, geralmente as aspas são usadas para isso. E é isso no ano. A oitava, aliás, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o professor, então, no privado. Chamar o professor no privado. Resolver a atividade à caneta. Ok? A caneta. Beijo, tchau, tchau.